Talvez você se sinta perdido na hora de começar a gravar conteúdo ou a criar. Muitas vezes você vai acordar, vai mexer no celular, ver um WhatsApp, por exemplo. Quando percebe, entrou em algum vídeo no YouTube, começou a assistir, pulou de um vídeo para outro, começa a assistir as principais notícias que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Daqui a pouco, um cliente manda mensagem, você responde. Quando vê já é horário de almoço, descansa um pouco, lê um livro, volta a ver mais algumas notícias, foca no teu trabalho e quando vê já é noite, é aí que você pensa, e o que que eu fiz? Parece que a rotina ela não está sendo concretizada, parece que você não está criando alguma coisa, sente falta de algo. Aí você pensa, e o que que foi feito durante o meu dia? E eu já passei por isso várias e várias e várias vezes durante diversos dias, que foram meses e anos, sem dar o primeiro passo. E muitas vezes a pessoa que pensa em criar conteúdo, ela fica postergando por medo da opinião alheia, por medo do que os outros vão pensar, ou porque ela ocupa a sua rotina com várias tarefas ineficientes, fazendo coisas que não precisa naquele momento, só para se sentir plena, para sentir que está fazendo alguma coisa importante. E no final, não está fazendo nada com nada. E quando a gente pensa no conteúdo, a gente pensa no crescimento do nosso negócio, do crescimento da nossa marca pessoal. Então, eu vou te passar 3 dicas simples, mas objetivas, para que você possa aplicar dentro do seu dia a dia hoje, a partir de hoje, e começar a criar o seu primeiro conteúdo, a ter uma rotina constante de criação de conteúdo, porque se você ficar se distraindo com coisas inúteis, pode ser vídeos de notícias que em larga escala falando do que está acontecendo agora, pode ser vídeos de entretenimento que falam sobre filmes, jogos ou qualquer outro tipo de entretenimento, ou uma simples mensagem do WhatsApp em um grupo de família, você nunca vai dar o próximo passo ou você não vai ter a consistência para conseguir chegar onde você realmente deseja, que pode ser a venda do seu primeiro produto, pode ser a venda da sua mentoria, a venda do seu negócio físico, crescer o negócio, poder vender lá na frente, ou simplesmente ter clientes sem depender só de tráfego pago, ou de não precisar se preocupar com os boletos que chegam, porque você tem um negócio sólido. E se você não se concentra em crescer esse negócio, ele vai estar fadado ao fracasso ou vai levar muito mais tempo do que poderia para poder te trazer o sustento que você tanto busca. Então, as 3 dicas eu separei aqui, uma pequena cola. A primeira coisa é separar horários e dias para a produção de conteúdo. Às vezes a gente pensa que a nossa rotina é muito maçante, a gente tem pouco tempo, e que a gente não consegue produzir conteúdo em meio a um caos entre eu tenho que acordar, eu tenho que ir até o trabalho, ou eu tenho que prestar algum serviço, e quando eu vejo já é noite, já está na hora de dormir. E quando você analisa a sua rotina como um todo, você pode perceber que existem brechas que você acaba mexendo no celular, fica muito tempo no Instagram. E quando você consegue estabelecer essas rotinas de buscar os principais horários, tanto que eu gravei um vídeo que apenas 60 minutos pode estar entre o sucesso ou o fracasso, porque 60 minutos diários vão te fazer chegar ao seu objetivo desejado, dando os próximos passos, que é o que? É você estudar um pouco, sintetizar o conhecimento, né? Refletir sobre ele, aplicar na sua vida e documentar com a criação do conteúdo em si. Então, 60 minutos por dia é o necessário para você fazer isso. E quando você consegue estabelecer a rotina diária entre eu vou estudar ou eu vou criar o conteúdo, você consegue se treinar para ter essa constância e poder um dia chegar a viver do seu conteúdo ou que o seu conteúdo possa trazer os clientes que você tanto precisa para vender ou seu produto digital ou seu produto físico. A segunda parte é concentrar em apenas criar o conteúdo, né? Não fazer nada em paralelo. Porque muitas vezes, quando a gente pensa em criar um conteúdo, pode ser escrito, pode ser em vídeo, quando a gente percebe, a gente está com o celular no lado, um cliente enviou uma mensagem, você fica preocupado com aquilo, ou no caso, você começa a assistir mais um vídeo desnecessário daquele dia para inflar a sua cabeça, para que comece a ter uma overdose de informação e no final você sente no final do dia que não produziu nada. Então, quando você foca somente em eu vou gravar, eu vou criar esse conteúdo, eu vou subir para o YouTube, criar a thumbnail e pelo menos programar, você sente que, opa, eu fiz o que era necessário naquele dia. É a mesma sensação quando você coloca seu tênis, você troca de roupa, vai para academia e treina, nem que seja de 30 a 40 minutos, e no final você tem a sensação de eu fiz o que deveria ser feito, a sensação de dever cumprido. Então, quando você estabelece o dia e o horário, você cumpre aquilo sem ter nada em paralelo que vá te incomodar e que não vá tomar seu tempo,
Isso aí você tem essa sensação de dever cumprido. E a última dica é, quando você acorda e antes de você dormir, largar celular, largar computador, largar tudo. Por quê? Uma coisa que eu venho percebendo muito é que a overdose mental, né, de informações que acontece com a gente quando a gente acorda e quando a gente vai dormir, ela afeta muito o nosso sono. E se você dorme com essa overdose, como se tivesse comido, por exemplo, uma pizza tamanho família sozinho e fica com aquilo lá pesado no estômago, a informação é a mesma coisa, só que ela pesa o seu cérebro. Então, em vez de você, às vezes, desacelerar para poder ter uma boa noite de descanso, conseguir fazer a síntese através do seu subconsciente, para que o seu subconsciente ele consiga assimilar as informações que você vem estudando, aplicando para você aí sim poder documentar e criar o seu conteúdo. Às vezes você fica, por exemplo, no Instagram, fica vendo novamente notícias, fica passando Reels por Reels, que tem ali 1 minuto, só para te dar aqueles picos de prazer, de dopamina, para que você sinta que tá, eu fiz um trabalho, eu trabalhei o dia inteiro, então eu mereço isso. Só que o merecimento é uma coisa pequena, aquele consumo diário de conteúdo que muitas vezes não vai te agregar em nada. Então, quando você consegue separar pelo menos 1 hora antes de dormir para poder ler um bom livro, para poder refletir sobre como foi o seu dia, para poder passar um tempo em família, com a sua esposa, com seus filhos, ou simplesmente para descansar, né? Ele pode se olhar para o teto, tentar não pensar em nada, porque hoje em dia as pessoas elas simplesmente pensam que todas as horas do dia tem que estar fazendo alguma coisa produtiva. E é muito pelo contrário. Se a gente for pensar na Grécia, nos tempos antigos, quando os filósofos eles paravam para refletir, tinha um momento de simplesmente eles sentarem, contemplar o belo, contemplar a natureza, escutar uma boa música, por exemplo. E a partir desses momentos que tranquilizava e que ficava em paz, é que eles conseguiam refletir sobre as ideias mais profundas que hoje a gente consegue trazer na mente humana, que consegue trazer na ciência e na atualidade. Muitas das coisas que a gente pensa, ele já houve outras pessoas que pensaram antes. E por que disso? Porque as pessoas elas separavam esse tempo para refletir, para conseguir buscar o conhecimento e o autoconhecimento sobre a pessoa em si e sobre o mundo. Então, quando você separa pelo menos 1 hora ao acordar para ter uma rotina de eu vou fazer meu café com tranquilidade, eu vou escrever minha morning page, que é como se fosse um diário, uma reflexão que você está tendo nos últimos dias, separar 20 minutos para conseguir escrever, ler um bom livro, poder realmente focar em algo que seja desligado, às vezes, de tela ou desligado do WhatsApp, por exemplo, para você ter um momento consigo mesmo, né? Então, 1 hora por dia, quando acorda e antes de dormir, isso aí seria perfeito. A gente sabe que, às vezes, na rotina da pessoa, 1 hora é impossível. Mas separar 30 minutos que seja, mas principalmente se afastar das telas ao acordar e antes de dormir, isso é essencial. Mesmo que você esteja com a sua família, com seus filhos, tentar simplesmente desligar. Então, resumindo aqui, se você estabelecer os dias que você vai gravar, estudar, sintetizar e documentar, que é a criação do conteúdo, isso aí já vai te auxiliar. Se você realmente focar nisso, naquele momento ser algo precioso para ti, não ter nada que te distrair, com certeza vai te ajudar também. E o principal de tudo que eu vejo, que é se desligar das telas 1 hora antes de dormir e 1 hora depois de acordar, para você poder focar no seu conteúdo, conseguir consumir um bom livro, para aí sim você ter mais know-how, ter mais experiência para poder gravar. Se isso fez sentido para ti, comente aqui embaixo, dê um like, compartilhe com seus amigos e se inscreva aí no canal. E até o próximo vídeo.